Boa noite a todos. A paz, amém? Queridos, vamos pegar seus lugares, se assentar. Que agora está na parte mais importante do seu dia, da sua vida. É o momento onde você vai separar o seu tempo, cultuar ao seu Deus. Ele vai falar contigo, porque Deus não reúne o seu povo sem um propósito. Deus não reúne o seu povo em vão. Para tudo tem um propósito, um motivo, e você está no lugar certo, na hora certa, junto com as pessoas certas, para o seu milagre acontecer, porque é Deus que vai fazer. Ele te trouxe para cá, Ele tem um porquê, Ele quer mudar a sua vida. Agora, a maior decisão que eu preciso tomar, eu quero ter minha vida mudada. Se sim, abra o seu coração, deixa Ele falar contigo, chame a atenção dEle, enquanto você abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, também abra o seu coração, porque hoje grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Talvez você veja aqui porque foi convidado. Se você foi convidado, abra o seu coração também, Deus vai mudar a sua história. Você entrou aqui em desespero, saiba que Deus vai visitar a sua casa, a sua história, e você vai sair daqui em paz, porque Ele é a principal pessoa que quer te usar como agente de transformação, agente de milagres. Quem abriu, diga amém. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Deixa eu contar algo para você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque a Bíblia é clara que aquele que os busca, Ele dá galardoa, Ele dá presente, Ele presenteia, Ele muda a história. Eu acho que só a pastoral não entendeu. Ou todo mundo está muito bem de vida aqui, que já não deveria estar aqui. Querido, você está diante da maior pessoa do mundo inteiro. Ele tem poder de mudar a sua vida. Quantos tem problema aqui? Quantos precisam de um milagre? E nós estamos diante daquele que faz o milagre. E não expressamos nenhuma reação. A Bíblia conta que quando Jesus passava, estava com uma multidão. Havia uma mulher que estava há 12 anos com hemorragia. 12 anos. E ela diz assim, ela ouviu falar de Jesus e falou assim: somente eu tocar na bainha das suas vestes, eu serei curado. A Bíblia diz que havia uma grande multidão, Jesus passando. Ela rastejou e tocou a bainha da veste de Jesus. Jesus parou uma multidão inteira. Disse assim: para, porque de mim alguém me tocou. E todo mundo disse: como tu disse que alguém te tocou? A multidão te espreme. Como não, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Entenda, muitos podem estar caminhando com Jesus, mas só quem tem expectativa, toca nele com fé, vai extrair dele poder e vai ver sua vida mudar. Talvez você serviu Jesus hoje, até hoje, de uma forma automática, caminhando com Ele, mas hoje eu te convido a fazer o que o livro de Jó diz: vou atrair os olhos do Senhor para mim, para que Ele mude a minha situação. Atrai os olhos do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje e vai fazer amanhã. Então creia que Ele está aqui para mudar a sua história, para te transformar, para fazer o seu problema virar um testemunho de fé para aqueles que ouvirem e ver qual era o problema na sua vida e ver assim quão grande é o seu Deus. Porque aquela mulher, 12 anos enferma, quando ela tocou, todo mundo viu que quão grande Deus dela era, e que não era por andar, mas era por desejar um milagre, era por desejar estar com Ele. Então deseja essa noite mais
mais que tudo, esqueça o que está lá na sua casa, esqueça o que está fora, e foque no que está aqui, agora, nesse momento, porque Ele é o que vai transformar a sua vida, jamais ela vai ser a mesma. Fique de pé comigo. Feche seus olhos e crie um desejo ardente no seu coração de ser visitado pelo Santo Espírito de Deus. Crie um desejo ardente de ter sua história mudada. Talvez você viveu até hoje, mas eu te convido para entrar numa vida em abundância hoje com Ele. Talvez você somente esteja chorando pelos seus problemas, mas eu te convido hoje a sorrir, porque Ele vai mudar a sua história. Eu te convido a adorar, porque Ele vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, a sua história, a sua situação. Ele vai mudar, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Ele presenteia aquele que o busca, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Querido, feche seus olhos comigo e busque a presença dEle. Pai, te convidamos nesse momento. Seja bem-vindo em nosso meio. Ministra-nos, vem, Pai, do peso da tua glória, e faça de nós, meu Pai, um canal de transformação. Pai, que essa noite, meu Pai, jamais não nos deixe sair da mesma forma que entramos, mas muda, declaramos um tempo de milagre, um tempo de salvação, de libertação. O céu se abra sobre nós, seus anjos sejam nos ministros, sejam liberados nesse momento. Repreendemos no nome de Jesus toda ação da incredulidade e declaramos céus abertos. Queremos sentir o peso da tua glória e do seu Espírito. Pai, que venha uma nova unção, um novo tempo sobre cada um. E você que acredita, aplauda, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque Ele é digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Eu sou o melhor adoração a Ele. Amém? Espírito Santo de Deus, te convidamos, Pai, que o Senhor receba todo louvor e toda adoração aqui essa noite. Que o Senhor se agrade de cada adoração, que o Senhor se agrade, Pai. E que o Senhor venha nos tocando, Espírito Santo de Deus. Venha nos tocando com a tua presença, Pai. É por causa da tua presença que a gente está aqui essa noite. É pela tua presença que estamos aqui essa noite. Trabalha. Seu amor perfeito.
não estaremos mais aqui. Nada podemos fazer sem o Senhor, nada podemos fazer sem o Senhor. Dependemos totalmente da tua presença, dependemos totalmente do teu cuidado. Necessitamos do Senhor todos os dias, o tempo todo, em todos os momentos. Em todos os momentos. Espírito Santo, recai em tua graça. Oh Espírito de Deus, recai de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Acharemos conforto no Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, pois o Senhor é quem nos fortalece, pois o Senhor é quem nos dá o fôlego de vida. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cai em tua graça. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. E se eu lançar pelo ar, acharemos conforto, acharemos consolo.
em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o descanso da tua igreja. Em teus braços é o descanso dos teus filhos. Em teus braços. Em teus braços, Pai. Aplauda o Senhor Jesus.
muralhas vão estremecer, as cadeias vão se romper. O inferno, ele não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir, eu te adorarei. As muralhas vão se romper. Oh
Amém. Aplauda mais forte o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atraídos pela presença. Que presença, né? Amém? Vamos abrir lá em Deuteronômio 28. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deuteronômio 28, amém? Obrigada. Fala assim: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, olha isso, tendo cuidado, diga, tendo cuidado, de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vou ler de novo para você ficar bem ligado. E será que se ouvides, abre bem teu ouvido aí, irmão, em nome de Jesus. Ouvido, efatá, abram-se. A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, todas as nações da terra. Aqui o 8 fala assim, Deuteronômio 28, versículo 8. O Senhor mandará que a bênção
esteja contigo nos teus celeiros, em tudo, diga em tudo, que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém? Essa é uma promessa. Eu estava meditando nessa palavra no dia de hoje, o que me chamou a atenção foi aqui, ó. Se eu tiver cuidado, o que é cuidado? E sabe o que me veio na mente? Jesus, ele usava parábolas, né? A gente tem que ter cuidado. Essa palavra é para todos. Eu acredito que nenhum homem nunca na vida não lavou uma louça. Não sei, talvez tem algum machista aqui? Não, né? Acho que não tem nenhum machista, né? Acho que todos já passaram ali por uma piazinha, deu uma lavadinha no pratinho, no copinho. E Deus hoje ministrou no meu coração que quando a gente tem cuidado com a louça não quebra. Se você for lavar a louça de qualquer jeito, todo espalhado, todo doido, todo correndo, todo com pressa, com certeza você vai quebrar um copo, vai quebrar um prato. Eu estava lembrando disso. O Espírito Santo trouxe isso, do cuidado. Como você tem cuidado com as coisas, para não quebrar. Então, quando a gente não tem cuidado com os mandamentos, a gente pode quebrar os mandamentos. E quando a gente quebra os mandamentos, a gente tem prejuízo. Pensa, aqui a Bíblia diz que Deus vai abençoar tuas mãos, vai abençoar os teus celeiros vão ser cheios. Se coloca agora, pensa agora um armário cheio de louça. E todo dia você lava a louça. E todo dia você quebra um prato. E todo dia você quebra um copo. No final do mês, o armário vai estar vazio. E está bem caro, não tá? As louças vai lá na van para te ver. Então você vai ter um prejuízo ou não vai? Vai ter um prejuízo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, quando a gente ouve os seus mandamentos e pratica e guarda, as nossas mãos é abençoada. E tudo que a gente fazer vai prosperar. Então, se eu estiver lavando a louça e a louça estiver quebrando, está acontecendo alguma coisa. Por que eu não estou prosperando? As minhas mãos, onde eu tocar, tem que ser abençoado. Eu lembro que eu trabalhei 17 anos, eu lembrei disso hoje. Trabalhei 17 anos na casa de uma pessoa e eu lembro que eu quebrei um copo. Oi, 17 anos quebrar um copo, né? Mas essa semana eu fui lavar a louça e era um prato quadrado. E eu disse, eu não vou gostar de usar esse prato, porque quadrado, se você um dia tiver a oportunidade de pegar um prato quadrado, ver como é difícil de lavar ele, bem difícil. E eu estava com pressa, eu não tive todo o cuidado, e ele deu uma batidinha na beiradinha da pia de mármore e deu uma lascadinha, doeu no meu coração. Eu disse, eu sabia que eu tinha que lavar esse prato com todo cuidado. Então tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado. E uma dessas coisas são os mandamentos do Senhor, para não quebrar, para não ter prejuízo. Amém? Então quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou protegendo, eu estou tendo o cuidado de guardar o mandamento como uma promessa. Aqui tem várias promessas, né? Eu não tenho tempo, né? Mas você lá em casa, no Deuteronômio 28, são várias promessas. Quando eu ouço o Senhor, quando eu guardo e tenho cuidado, eu vou ter vários benefícios, eu não vou ter prejuízo. Esse benefício aqui, ó, tremendo, né? Porque eu vou, quer ver? Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Imagina você sendo exaltado em todas as nações da terra. Então, é promessa de Deus. Cumprir o mandamento, guardar o mandamento, ter o cuidado com o mandamento, para não quebrar o mandamento, para ser abençoado. As tuas mãos serem abençoadas, os teus pés onde pisarem serem abençoados, o teu dinheiro ser abençoado, a tua finança ser abençoada, tua vida ser abençoada, tua saúde ser abençoada, todas as coisas serem abençoadas, por causa do teu cuidado de guardar e cumprir os mandamentos. Amém? E ofertar e dizimar é um mandamento ou não é? É um mandamento, né? E a gente tem que ter o cuidado de não quebrar, né? De praticar.
para que seja repreendido um demônio, né? O devorador. Pensa, né? Passando pela tua vida e devorando, tu está repreendido, em nome de Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou fazer a minha parte, porque foi ordem do Senhor. Amém? Mandamento do Senhor. O que é mandamento? O Senhor está mandando ofertar e dizimar na casa dele, para que nada tenha falta à sua casa. Amém? Então você pode pegar aí seu dízimo, a sua oferta e vir na presença do Senhor e cumprir esse mandamento com todo cuidado, com todo amor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar orando em seguida. Pai, estabelece o teu governo sobre o teu povo, vem as tuas ricas bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre o teu povo. Repreende o devorador, o migrador, o gafanhoto, o espírito da miséria, tranca a rua, refatar portas abertas, vem abrindo portas no meio do teu povo, Senhor, vem abençoando sem medidas o teu povo, Pai, estabelece o teu trono e o teu governo sobre a finança do teu povo, exalta o teu povo sobre todas as nações da terra, Pai. Em nome de Jesus, consagramos os dízimos, consagramos as ofertas, declaramos elas santas no altar, Pai, e tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui para os pedidos, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar, Senhor, os pedidos diante de Ti, os projetos de vida, Senhor, diante de Ti, os sonhos, desejos do coração do Teu filho e da Tua filha, o Senhor vindo, Senhor, abrindo portas, curando os enfermos, fazendo milagres da casa própria, do carro, do casamento, Deus da finança, Senhor, da porta aberta, Pai, da saúde, Senhor, da salvação dos filhos, dos parentes, Pai. Vem ali fazer, Senhor, os sonhos de uma faculdade, Senhor, os sonhos, Senhor, de uma viagem. Pai, estabelece o teu reino sobre cada um e conceda segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, com todas as sortes de bênção. Em nome de Jesus, e uma grande salva de palmas do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo Gênesis 9, verso de número 18 até o 29. Gênesis 9, 18 até o 29. Quem achou também. Glória a Deus. Os filhos de Noé que saíram da
com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se despiu, ficou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costa e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da sua bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. E Deus faça que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Amém? Amém. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra e nós clamamos para que o Senhor ministre no nosso coração através dela. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Tudo que nós precisamos é da tua voz. A tua voz nos direciona, nos dá destino. A tua voz nos alinha, Deus. A tua voz nos enche de fé, coragem, ânimo. Então enche o nosso coração de poder, de graça. Faz com que os milagres aconteçam neste lugar, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que o princípio da sabedoria é temer a Ti. E nós precisamos ouvir a Tua voz para que nós possamos temer ao Senhor, Pai, e adquirirmos a sabedoria para poder caminhar, Senhor, no propósito segundo a Tua vontade. Enche o nosso coração de paz, de alegria, dá força, tira os medos, tira tudo aquilo que age no sistema nervoso neste lugar, traz paz no nosso coração, remove toda aflição, todo medo, toda tristeza, transforma em alegria, dá vitória ao Teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que necessita de um milagre, saia deste lugar com o seu milagre, saia deste lugar cantando o hino da vitória, bendizendo o Teu santo nome. Meu Deus, remove toda a dor do seu corpo físico, desde o alto da cabeça à ponta dos pés, vai visitando, removendo qualquer tipo de enfermidade, dando a ele saúde para o seu corpo físico, saúde emocional, saúde na mente, Senhor. Meu Deus, de uma forma poderosa, fortalece a fé dos Teus filhos. Nós estamos aqui para receber do Senhor, Pai, a fé que nós precisamos para transportar montanhas de um lado para o outro. Nós sabemos que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diremos a este monte, sai daqui, e ele vai sair, por causa da palavra que nós ouvimos do Senhor e por causa da fé que nós depositamos nessa palavra. E nós declaramos, Senhor, esse ambiente aberto, os céus abertos e a bênção sendo instalada, e nós declaramos, vem Espírito Santo fazendo uma obra linda e gigantesca. Nós clamamos pelo Espírito da profecia e da revelação, para que ele se manifeste de uma forma extraordinária, incrível, escandalosa nas nossas vidas neste lugar. E que não seja só mais um culto, só mais uma reunião, mas algo que dê resultados para a eternidade. No nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, está no meu coração já há um tempão falar sobre honra, né? Porque às vezes a gente não tem entendimento correto sobre honra. A gente tem uma noção do que é honra, mas às vezes nós pensamos errado sobre o que é honra. A gente acha que honrar os nossos pais, a Bíblia diz que um dos mandamentos é honrar teu pai e tua mãe, e às vezes a gente acha que honrar pai e mãe é ir no domingo na casa deles, levar um prato de comida. A gente acha que é dar um presente. A gente às vezes fica pensando que honrar é fazer essas coisas, e não tem nada a ver com isso, honra. Isso é uma das coisas que nós fazemos, isso é generosidade. Quando eu dou um canto para dormir, quando eu dou um prato de comida, né? Isso também são gratidão, generosidade, mas a gente acaba
misturando todas as coisas e a gente acaba não entendendo corretamente o que significa honra. Eu estava aqui na igreja na terça-feira, eu estava vindo bem rápido, e daí encontrei o Lucas no caminho, e ele falou assim: apóstola, só tem, acho que foi segunda, só tem 3 pessoas ali. Eu falei: sério? Só tem 3 pessoas? E já estava em cima da hora. Daí andei mais uns passos, aí disseram: apóstola, já tem 3 pessoas ali. Eu falei: uau. E eu fiquei pensando como uma notícia, ela pode tanto te animar, como ela pode te desanimar, dependendo da forma como você recebe, como você ouve. Às vezes tem notícias que nós recebemos, se nós não, ela pode te avivar ou ela pode te desmotivar. Quem entende o que eu estou falando? De acordo com a visão e a perspectiva que você recebe ou que você enxerga. Então, um enxergou que não tinha chegado todas as pessoas ainda, outro enxergou que já chegou 3, então as outras já estão chegando. Então está tudo certo. O problema é como eu recebo uma palavra, como eu recebo uma notícia, como o que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo. Diga para a pessoa que está perto de você: aquilo que você ouve faz toda a diferença na sua vida. Nós precisamos ficar espertos, porque você pode estar desmotivado com uma coisa que você poderia se automotivar. Ou você pode estar avivado com uma coisa que você poderia se autocorrigir. Quem entende o que eu estou falando? Então nós precisamos fazer essa leitura, ter esse domínio próprio na nossa mente, ter essa inteligência, essa mente de Cristo, para podermos fazer leitura de como está a nossa vida, o que nós podemos melhorar e o que nós não podemos melhorar. Teve épocas em que eu já vivi crises difíceis dentro de casa, bem complicada. Uma vez eu ouvi de uma pastora, eu sempre conto isso, mas porque foi algo, para vocês talvez seja algo muito simples ouvir isso, mas para mim foi algo que fez eu perder o sono por uma semana. Uma pastora que para mim era ela é uma grande referência, uma grande mulher de Deus, e eu tinha um amor, uma admiração muito grande por ela. E eu lembro que um dia ela falou: eu te acho muito chata. E daí quando ela falou isso, aquilo entrou, aquela chata entrou dentro de mim. Eu saí daquele gabinete e eu vim para casa no caminho, e eu vinha falando com meu marido, perguntando: por que será que ela pensa isso de mim? Porque a gente tem essa necessidade de querer ser aceito pelas pessoas. Quem entende o que eu estou falando? As pessoas que nós admiramos, muitas vezes nós temos uma necessidade de que elas nos amem, de que elas nos aceitem e de que elas também nos admirem, porque nós admiramos elas e a gente quer ser querido por elas. Elas não estão ali para isso, elas estão ali para nos corrigir, não para nos admirar. Quem entende o que eu estou falando? Ok? E no caminho eu vim: meu Deus, eu sou chata, como eu sou chata, por que eu sou chata, por que ela pensa isso de mim? Senhor, será que eu sou uma chata? E aquilo não saía da minha mente, eu fui dormir pensando nisso, eu acordava pensando nisso, e eu deixava meu marido ficar louco, porque eu só ficava falando disso, e aquilo não saía da minha mente. Isso foram dias. E o Toninho tentava reverter o papo, mas não conseguia. Porque quando entra uma palavra na nossa mente, só Deus para poder remover, quebrar aquele decreto. E eu lembro que eu fui orar, porque eu disse para Deus: Deus, eu sou uma chata, então eu preciso mudar. E Deus falou assim: Suzana, em alto e bom som do meu espírito, toda mãe é chata. E daí eu: meu Deus, é isso. É claro, porque as mães cobram ou não cobram? E isso é chato, não é chato? O patrão não é bom? Ele te paga, ele te deu um trabalho, certo? Mas ele também é chato, é ou não é? Por quê? Porque ele te cobra. O professor é bom? Ele te ensina, certo? Mas ele também não é chato? É ou não é? Porque ele fica tipo, se não faz o dever para ver. A turma inteira vai saber, entendeu? Então, tipo assim, os pais são bons, maravilhosos, nos sustentam, pagam os nossos boletos, entendeu? Cuidam da gente, pagam a água, pagam a luz, pagam a energia. A gente pode morar de graça, a gente ganha comida pronta, melhor restaurante é de casa, onde você não precisa pagar quando você sai. Mas o que acontece? Eles também vão cobrar, porque a eles foi delegado uma autoridade.
Diga para a pessoa que está perto de você. Eles têm autoridade. Diga de novo, eles têm autoridade. Então, quando Deus falou isso para mim, aquilo saiu da minha mente. E eu comecei a entender, meu Deus, é claro que eu sou uma chata. Minha mãe também. Assim, porque a minha mãe me cobrava. Já faz isso, já fizesse aquilo, vai não sei o quê, comprasse de novo. Você que consegue entender? Então é nesse sentido que ela tinha falado. Mas eu não tinha compreendido. Eu levei para um outro sentido. Então, de acordo com aquilo que nós ouvimos, o estado mental que nós estamos, nós vamos entrar em crise e vamos ficar desanimados, ou nós vamos ficar avivados e motivados. Quem entende o que eu estou falando? Diga, você pode transformar uma má notícia em uma boa notícia. Você pode mudar a circunstância das coisas, se você parar e refletir. Amém? Então tudo está no estado da nossa mente. Amém? Se você está motivado por uma coisa, motivado por Jesus, você não olha o que está ao seu redor, você olha para aquilo que você quer, para o foco que você está. Amém? Tem gente que se motiva quando a igreja está cheia. Sim ou não? A gente se motiva ou não? Sim ou não? Mas tem gente que se motiva quando tem pouca gente. Oba! Hoje é só para mim, entendeu? Sim ou não? Tem gente que se motiva quando está em um grupo de pessoas numa festa. Tem gente que se motiva quando não foi muitas pessoas para a festa, sobrou mais comida. Então a gente não sabe, em tudo a gente precisa ter uma perspectiva onde nós vamos transformar a má notícia em boa notícia para nós. Amém? 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 Quando nós olhamos essa história aqui, a gente está falando de Noé. Um cara que era agricultor, mas ele se tornou um construtor por causa de uma obediência a Deus. Deus deu um comando para ele construir uma grande arca. Ele levou 100 anos para construir aquela arca. Ele constrói aquela arca, ele coloca um casal de cada animal e coloca a sua família. 8 pessoas da sua família entram dentro da arca. Quando as águas secam, ele então sai daquilo ali e ele pega as sementes que ele tinha carregado e ele vai então lavrar a terra, ele vai semear aquelas sementes. Quando ele semeia, aquilo começa a brotar e dá uma grande videira. E ele vai lá e ele então toma do suco daquela videira. E ele fica bêbado, porque aquilo fermenta. Então ele fica bêbado. Quando ele fica bêbado, a pessoa quando ela fica bêbada, ela perde o equilíbrio, ela perde a noção das coisas, ela perde o domínio próprio. E ele então, perdendo isso, dentro da sua barraca, diz a palavra de Deus, ele tira a roupa, ele fica nu, porque ele não tem noção das coisas. Mas um dos filhos vai lá, e quando ele entra dentro de casa, ele vê o pai, e ele ri do pai, e ele sai contando para os seus irmãos o que o pai tinha feito. E quando esses 2 irmãos escutam, eles não têm a mesma reação que aquele filho tem. Diga para a pessoa que está perto de você. São 3 filhos. Os 3 criados pelo mesmo pai. Os 3 salvos. E os 3 têm reação diferente. Isso talvez vai tirar a culpa de você de alguma coisa. Amém? Porque às vezes a gente pensa assim: poxa, a culpa é minha do meu filho não ter dado certo. A culpa é minha do meu filho estar fazendo arte. A culpa é minha da minha filha estar fazendo algo errado. Não, porque você tem mais filhos. Quem tem mais filhos sabe disso. Um é diferente do outro. E isso faz com que eles tenham reações diferentes. Entende? Sim ou não? Cada um vai ter uma reação diferente. E aqui um tem uma reação. Quando ele vê o seu pai nu, quando ele vê o seu pai bêbado, ele então sai zombando. E nessa zombaria ele sai contando para os seus irmãos. Mas os 2 outros irmãos pegam ali. Pega essa palha para mim ali, essa palha laranja. Seus 2 que vêm junto também. Não tem uma palha aqui, né? Sem ele. Fica aqui em cima. E os seus 2 irmãos aqui. Os seus 2 irmãos fazem isso aqui. Eles pegam uma capa, uma coberta, e eles vão de costa. Ajoelha aí, Lázaro. Eles vão de costas, eles nem olham para o pai. Eles simplesmente fazem isso aqui, ó. Eles cobrem o pai.
bêbado, eles não querem ver o pai nu, eles querem esconder a vergonha. Quando nós falamos de nudez, nós estamos falando de vergonha. Quando você peca, você fica nu. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Quando você peca, você perde o domínio próprio. Você fica como um bêbado, como alguém fora de si. Quem entendeu o que eu estou falando? Você erra alvo. Pecado é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Nós ficamos como que fora de nós, como um bêbado. O que o bêbado faz? Ele não tem coordenação, ele não consegue ver direito, ele não consegue caminhar direito, ele não tem. E quando nós pecamos, nós ficamos desse jeito. E aí, nós cometemos e fazemos coisas que são fora do normal. E nós ficamos, então, envergonhados. Quem entende o que eu estou falando? Mas o que acontece? Ele ficou naquele estado. Quando nós vimos Moisés escrevendo isso, quem escreveu no Gênesis foi Moisés. A gente sabe que João, o apóstolo João, ele sobe até o terceiro céu, ele tem visões extraordinárias, escreve o Apocalipse, ele vai até lá no futuro, ele passa pelo ano aqui de 2023 e vai até lá no arrebatamento. Ele tem visões extraordinárias. Não foi assim com Moisés, mas Moisés não foi diferente de João. Moisés vai até lá no passado. Então ele é transportado no passado e ele escreve aqui Gênesis, ele escreve o livro de Jó. Ele escreve o princípio, como tudo foi construído. Deus ele vai dando a revelação de como tudo foi feito. E o Moisés vai escrevendo. A gente não tem noção, mas uma coisa extraordinária acontece ali. E ele tem, como João é transportado para o futuro, Moisés é transportado para o passado, para poder deixar Gênesis escrito para todos nós. Moisés foi treinado no Egito. Um cara que foi treinado no Egito, com a faculdade do Egito, com toda a língua egípcia, com toda a estrutura ali, né, com todas as faculdades que o Egito proporcionava, teve um propósito aquele treinamento dele no Egito. Poder depois escrever todos esses livros para que a gente pudesse hoje usufruir, aprender, degustar, desfrutar. Hoje está tudo escrito para você. Alguém trabalhou para isso. E ainda você tem preguiça de ler. E ainda a gente fica procrastinando para ler. A gente é só Jesus para querer nós, né? O que vocês acham? E aí, o Moisés escreve essa história, ele não dá ênfase ao pecado do Noé. Você veja o que está escrito aqui. Ele dá mais ênfase ao que o Noé faz com os filhos. Um, ele amaldiçoa, e dois, ele abençoa. Então, o que prevalece? Não é o que o Noé fez, mas o que os filhos recebem do pai. Coisa extraordinária, não é, gente? Então, a gente não honra porque a gente gosta. Claro que a gente gosta e a gente honra. É fácil honrar quem a gente gosta, certo? Certo ou não certo? Muito fácil. Mas, o que é honra? É dar importância. Diga para a pessoa que está perto de você. Honrar é dar importância. Quando alguém fala alguma coisa, você dá importância àquilo que aquela pessoa está falando. Ou alguém faz alguma coisa, você se importa com aquilo que ela está fazendo, você então está honrando. Quem entendeu? Isso é honrar. O que é honrar? O que é honrar? Isso. Diga para a pessoa que está perto de você, faça isso. Amém? Quando você julga, você não está honrando. Diga, isso é honra. Entendeu? Quando você julga, você não está honrando. Você está desonrando. Eu não tenho como dar para o meu pai, Deus está aqui, né? Eu não tenho como dar para o meu pai mais do que ele me deu. Você entendeu? Se eu quiser honrar ele com presente, eu nunca vou conseguir. Quem entende o que eu estou falando? Se eu quiser honrar ele com cuidado, eu nunca vou conseguir. Porque não tem essa lógica, não tem como. Ele é quem mais cuidou. Quem entende o que eu estou falando? Então a honra é quando eu sou honesta, eu estou honrando meu pai. Entendeu? Quando você é honesto, você está honrando seus pais. Quando você procura fazer o que é certo, você está honrando seus pais.
Quando você estuda, você está honrando seus pais. Quem entende o que eu estou falando? Não? Por que eu estou contando tudo isso? Porque uma crise minha fez eu ir estudar sobre isso. Eu estava em crise, porque minha mãe faleceu e eu pensei, agora o que vai ser do meu pai, meu Deus do céu? Eu não sou igual a minha mãe, não vou poder fazer isso, e começou um monte de coisa na minha mente, e eu fiquei passando muitos meses sofrendo por causa disso. E até que chegou Deus no meu quarto e falou bem assim para mim. Até que chegou Deus no meu quarto e falou para mim, tu acha que eu sou irresponsável? Eu falei, não, meu Deus, como assim? O senhor não é irresponsável. Tu acha que eu ia recolher alguém sem cuidar de alguém? Eu falei, meu Deus, não, o senhor não faria isso. Aí Deus falou, pois é, mas tu está achando que eu estou fazendo isso? Eu falei, Deus, eu não estou achando isso, eu só, tu está querendo carregar uma carga que não é tua, é minha. É eu que cuido dele, ele é meu, ele não é só teu. Tu vai fazer tua parte de filha e eu faço a minha parte de protetor, de cuidador. Entende o que eu estou falando? Mas a gente às vezes carrega um peso sobre nós que não é nosso. Entende? Entenderam ou não entenderam? E nós às vezes ficamos em crise porque a gente fica colocando honra numa coisa que não é honra. Uma coisa é gratidão, outra coisa é generosidade, outra coisa é honra. Quando você tem dó de uma pessoa, você não está honrando ela. Quem já ficou com dó de Deus? Só o Luan. Quem mais? O João também. Já ficaram com dó de Deus? Aí a gente está honrando ele. Eu não tenho que ter dó de Deus. Você entende? Porque Deus é soberano. Deus é o todo-poderoso. Deus tem todo o poder. Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente tem passado dias que tem sido dias de Getsemane para nós aqui na igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu disse, Deus, quando vai acabar esse Getsemane, eu quero sair daqui. Então morre. Para as minhas vontades, eu estou falando, tá? Entendeu? A gente só sai do Getsemane quando a gente está disposto a encarar a cruz. Quem entendeu? Enquanto a gente não morrer para o nosso orgulho, não morrer para a nossa vontade, não morrer para a nossa prepotência, para a nossa arrogância, nós não vamos sair do Getsemane. A gente sai do Getsemane para encarar uma cruz, para morrer, para a nossa vontade, para poder então viver a vontade de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, você nem sabia que você estava tão orgulhoso assim, né? Porque achava que você era o bambambam, né? O bambambam dos cristãos. Não tem nada disso. Hoje a gente enxerga quem a gente é. E Deus, Ele precisa colocar a gente no Getsemane para a gente enxergar as nossas fragilidades, para a gente ver que a gente não é aquilo que a gente imagina que a gente é. E quando Deus, Ele nos coloca nesses lugares, quando a gente sai, a gente encara de verdade qual é o nosso propósito, então você aparece e reina como tem que reinar. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Você está saindo do Getsemane. E a promessa está perto, você carrega essa cruz com alegria. E morre de uma vez, né? Morre de uma vez, meu filho, para poder ressuscitar para a vontade de Deus, ressuscitar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É que a gente não quer, a gente quer viver a nossa vida. Ontem eu falava isso com alguém, ela disse assim, eu quero viver a minha vida, né? Ninguém tem nada na minha vida. Mentira do diabo, todo mundo tem alguma coisa com a sua vida. Diga para a pessoa que está perto de você, todo mundo tem alguma coisa com a sua vida. Entendeu? Eu tenho sim alguma coisa com a sua vida. Entenderam? O problema é o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho com a sua vida. No caso aqui, um filho desonra. Os outros dois honram. Quando os outros dois honram? Quando eles não julgam o pai. Quando eles não envergonham o pai. Quando um deles desonra? Quando ele julga o pai, conta para os seus irmãos e ainda envergonha o seu pai. Quem entendeu? Quando a Bíblia fala, antigamente, pai e mãe, as mães, as mulheres, elas eram instrumento de troca, assim, né? Quando nascia uma menina, ela era filha do pai, então o pai vendia a menina, trocava, dava em casamento por alguns dotes, algumas coisas. Então a mulher era assim, e o marido a mesma coisa. Então ele comprava a mulher que ele queria, o pai vendia para quem
mesma coisa que auxiliador. Quem entende o que eu estou falando? A função da mulher é auxiliar. Ela tem o mesmo papel do Espírito Santo na terra. Diga, a mãe, a mulher, tem o mesmo papel do Espírito Santo. Ela é tão essencial quanto o pai e quanto o filho. Não tem como tirar ela, entende? Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, que é um mandamento como promessa. Diga, como? 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 Promessa. Então, é o único mandamento, é um dos mandamentos que tem uma promessa quando você cumpre. Você cumpre esse mandamento, você recebe uma promessa, que é viver muito sobre a terra, por causa deste princípio que você executa. Quem entende o que eu estou falando? Esse Cã aqui, a descendência dele é a África. Por isso que nós vimos tanta miséria, tanta fome, tanta coisa na África. Porque a descendência desse filho se tornou foi uma maldição que um pai lançou sobre a vida de um filho. Mas não recaiu só sobre o filho, recaiu sobre todos os seus descendentes. Por que isso aconteceu? Que pai negligente é esse? Não! Que filho que não cumpriu um princípio. Quem entende o que eu estou falando? Que filho que desonrou o seu pai, envergonhou o seu pai, e por conta disso, toda uma descendência sofre por causa de um filho que não cumpriu o seu papel, não teve a promessa de ser próspero. Às vezes nós aqui, estamos aqui, a gente fica pensando sobre isso, eu mesmo sou uma das que fico pensando, mas eu fico pensando assim, ó, quantas vezes eu desonro? Você consegue entender? Quantas vezes eu não prospero por causa de não cumprir esse princípio, que é o princípio de honra, não só aos meus pais biológicos, mas aos meus pais físicos. Tem gente aqui que o seu pai não quis você, a sua mãe não quis você, e você talvez sofra essa culpa por querer, eu queria muito cumprir esse mandamento de honrá-los, mas eles não me querem. Não leve essa culpa sobre você. Amém? Respeite eles também não fique insistindo, mendigando amor, mendigando atenção, eu quero muito que eles me amem, eu quero muito, e fica ali enchendo o saco. Eles não querem, poxa, respeita, eles têm o momento deles, eles têm porquê, a decisão deles de terem feito isso, a gente não sabe o que aconteceu. Quem entende o que eu estou falando? Então você vai honrar respeitando isso, e quando eles precisarem, você então se coloca à disposição, mas arranca essa culpa de dentro de você. Amém? Então, honrar tem essas três coisas. Diga, primeira coisa, diga, não ter dó. Diga mais uma vez, não criticar e não julgar. Se você critica seu pai e sua mãe, você está desonrando. Diga, você critica seu pai e sua mãe? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente comete essas coisas. Então, se você critica, você está desonrando. É isso que desonra seu pai e sua mãe. Quando você os critica. Quando você julga. Deus mandou a gente honrar esses dois pecadores. Entendeu? Eu sou mãe, né? Meu marido é pai. E a gente é pecador. A gente erra, a gente pisa na bola direto. Essa noite mesmo pedi Deus perdão. Porque eu fiz algo, deixei ele bem irritado. E na hora eu quis ficar irritado com ele também. E achei que ele não precisava ficar irritado. E depois eu fui dormir, eu pensei assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Então eu pedi desculpa, não pedi perdão. E como que eu fui? Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia manda pais, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas pais, não irritem os seus filhos. Você entende? Está lá em Efésios 6. E eu fiquei pensando, por que eu agi assim? Você consegue entender? Mas não é para falar de mim como mãe ou como pai. Nós somos pecadores, os pais vão errar com você. Diga para a pessoa que está perto de você, os pais erram. Mas você não vai honrar eles porque eles fazem certo ou porque eles fazem errado. Quem entende? Digamos um policial. O policial, ele está fardado e a gente não fica perguntando para ele assim, escuta, seu policial, o senhor faz tudo certo, paga as contas, o senhor é honesto, o senhor respeita o trânsito, o senhor faz isso, o senhor... Não, a gente não faz isso. Mas a farda que o policial posição que ele está faz com que a gente honre ele. Quem
Foi dada uma posição. Como Deus é Pai, entendeu? O Espírito Santo nós precisamos cuidar. Como, da mesma forma, os nossos pais, eles são autoridade. Foi dada uma posição. Então, independente de eu gostar do que está acontecendo, eu não gostar, independente de eu querer ou de eu não querer, é um princípio que vai me fazer prosperar. Diga, você vai prosperar na medida em que você cumpre esse princípio, porque esse princípio traz junto com ele uma promessa. Amém? Amém. Então, vamos lá. O que é honrar? Dar importância. Ok. Quando é que eu desonro? Quando eu julgo. Entendeu? Quando é que o filho do Noé desonrou ele? Quando julgou o que ele fez. Quando é que você também desonra? São 3 coisas. Tem gente anotando aí. Quando você nem anotou em casa. Olha, mente, tem dó, critica e julga. Quando você tem dó, quando você fica com dó, ai, coitadinho do meu pai, ai, coitadinha da minha mãe. Gente, eles são os pais. Você consegue entender, você não precisa ter dó. Diga para a pessoa que está perto de você, você precisa honrar. Não ficar com dó. Entendeu? Eles não precisam disso, porque isso enfraquece eles. Quem entende? Às vezes minha mãe estava doente, não estava legal. E às vezes o Toninho ligava e dizia, a Suzy não está bem. Ela vinha correndo doente, comprava remédio e ia me dar remédio. Entendeu o que eu estou falando? Entenderam? Porque a força deles está em cuidar dos filhos. E se eu fico com dó, eu tiro essa força. Se eu fico coitadinho do meu pai, o que vai ser dele agora? Oh, meu Deus! Isso. Eu estou tirando as forças dele. Mas quando o pai vem cá me ajudar, pai, eu preciso de pai. Pai, o que eu faço com ele? Eu estou dando forças para ele. Entendeu? Porque ele é a autoridade. E é sobre ele que Deus vai derramar sabedoria, sobre ele que Deus vai derramar força, sobre ele que Deus vai derramar prosperidade, condições, criatividade, para ele poder me ajudar, porque eu sou a filha. Quem entendeu? Eu já estive doente, bem doente, e a minha filha adoeceu e não estava tão doente quanto eu. E aí, mãe, eu estou com febre. Não pode ser verdade, Deus. Mãe, não tem não sei o quê. Aí eu pego meu óculos, cadê meu óculos? Deixa eu olhar aqui. Toma isso aqui. Já tomasse isso daí, entendeu? E ali eu vou ganhando forças e daqui a pouco eu até esqueço da minha enfermidade. Por quê? Porque essa é a função dos pais, foi dado a eles. Essa é a função. Então não é o quanto eles são pecadores, não é o quanto eles acertam, não é o quanto eles dão certo, é a posição que eles estão. Isso é em tudo. Eu lembro que tinha vários memes da Dilma, né? Da Dilma Rousseff. Ó, tem gente que já está rindo, eu também, às vezes estou risada, mas eu não tenho coragem de passar esses memes. Quem entende o que eu estou falando? Estou vendo, não sei o que lá, e mais um monte de coisa. E eu fico pensando assim, tudo bem, deu umas bolas fora, mas ela foi a presidente do Brasil, mesmo que não votei nela, mesmo que votei nela, não importa, foi uma posição que foi delegada, toda a autoridade constituída por Deus. Quem entende o que eu estou falando? Então respeita, poxa, faz a tua parte, você vai prosperar, entendeu? Mas eu não aceito, mas não. Entendeu? Fica zombando, não faz isso. Cobre, não precisa, entendeu? Tem coisas que a gente não precisa ficar criticando. Viu que a pessoa que está perto assim, não fica criticando. Isso desonra. Tem gente que fica criticando o líder. Vai criticando. Cara, ele gasta o combustível dele, tá? Ele gasta o tempo dele, vocês não sabem. Eu escuto deles aqui. Quantas noites sem dormir eles ficam por causa de vocês? Vocês não têm noção. Quantos jejum eles abrem por causa de vocês? Quantas vezes eles passam 7 horas aqui na igreja orando para cobrir vocês?
encobre eles, esconde eles. Quem entendeu o que eu estou falando? E Deus que se veja com eles. Não é um problema nosso, é um problema de Deus. Volto a falar o que Deus me falou. Tu acha que eu sou irresponsável? Meu Deus, não, o senhor não é irresponsável. Tu acha que eu vou arrancar alguém sem cuidar de outro alguém? Não, meu Deus, o senhor não faria isso. Então, faz o que tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer. E pronto. Colocar cada coisa no seu lugar. Mas a gente se sobrecarrega e fica olhando. Você consegue entender? Como se a gente tivesse que ser Deus no lugar daquelas pessoas. Eu nunca vou suprir uma necessidade da minha mãe. Quem entendeu o que eu estou falando? Eu nunca vou suprir uma necessidade do meu marido. Porque essa é a função dele, não é a minha. Quem entende? E se Deus tira... Tem gente que às vezes diz, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho uma referência, eles não me aceitaram, eles não quiseram, eles não tiveram. Cara, mas hoje você pega uma boa referência. A igreja está cheia de referência boa. Quem entende o que eu estou falando? Pega uma boa referência para você se tornar um bom pai e uma boa mãe. Não estou entendendo? Não entendeu? Então assim, Deus sempre vai colocar alguém no lugar. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, eu, Senhor, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Deus nunca vai abandonar. Como é que Deus vai fazer isso? Vai colocar uma outra pessoa para poder cuidar de você, da forma como você precisa ser protegido, uma autoridade sobre você. E na igreja a gente vê no livro de Crônicas, nos livros de Reis, de Samuel, e a gente vai olhando, a gente vai vendo o rei, passa rei, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e esse rei fez o que era mal, era filho do outro rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o filho desse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque teve como referência o seu pai Davi. Ele não olhou para a referência errada, e foi uma má criação. Ele olhou para uma referência correta, que foi uma boa criação. Então você pode pegar e olhar, colocar os teus olhos para uma boa referência como pai, porque existem pais que criaram errado, mas existem pais que criaram e deram muito certo. Olhe para aquela referência que deu muito certo e se torne uma referência tão boa quanto ou melhor. Quem entende? Tem líderes que também eles são uma coisa ruim. Desculpa aí se você se identifica, mas é uma coisa ruim, cara. Entendeu? É maldoso, é mimado, é chato, é enjoado. Quem entende o que eu estou falando? Mas honra ele. Mas eu não gosto. Não honra porque você gosta, honra porque é um princípio que você tem que cumprir. E não seja igual. Tenha uma boa referência de liderança. Quem entendeu? Meu Deus, estou falando com vocês. Pelo menos a mim me ajudou. Você entende? Porque tira um fardo das nossas costas que os outros colocam em nós. Entenderam? Sim. E que até Satanás coloca nas nossas costas. Diga para a pessoa que está perto de você. Entendeu, meu filho? O que é honrar? O que é honrar aqui? O que é desonrar? Ter dó, criticar e julgar. O que é desonrar? Quando meu marido teve AVC, e aí ele foi para o hospital, eu teve uma turma que ficou com muita dó de mim. Não vamos contar para ela isso. Não vamos contar para ela aquilo. Não vamos contar para ela aquilo outro. E fizeram um grupo de WhatsApp só para conversar entre eles, porque eu não poderia saber das coisas, porque eu estava muito aflita. Isso é na mente deles. Quem entendeu? Eu estava muito aflita por causa do que tinha acontecido. Então eu fiquei de fora desse grupo.
E eu não pude entrar nesse grupo, porque não me botaram e eu nem sabia. Quando eu estava em casa, orando e chorando, Deus falou: olha, eu vi uma bruxa enorme, gigante, e ela pegou um bebê no colo, ela estava com uma criança. Eu falei: meu Deus, que isso? Que isso, Deus? Que isso? Deus falou: essa criança é um mirave. Eu falei: um mirave? Aí Deus falou: sim, tem uma bruxa segurando o mirave. Eu falei: meu Deus, como assim? Aí Deus falou assim: ó, sim, fizeram um grupo de WhatsApp e um espírito de rebeldia e de rebelião entrou ali, está segurando o mirave sem deixa saber. E eu falei: quem é que fez o grupo? Quem é que fez o grupo? Cadê? E fui caçando em Pinheiro, uma leoa na hora. Nem pensei em ABC, nem pensei em nada, nem pensei. Eu disse: quem é que? Meu Deus, a gente fez para orar, Tudo bem, a intenção era boa, mas quando fica com dó de quem é a autoridade, quem entende o que eu estou falando? Fica com dó de quem é a autoridade, eu já estou quebrando um princípio de desonra. Quem fica desprotegido era o mirave. O mirave não estava mais protegido na mão dos apóstolos, estava na mão de uma bruxa. Quem entendeu o que eu estou falando? Por causa de um princípio, só um, que foi quebrado, que era dó. Meu professor está perto de você: não dá para ficar com dó, porque as autoridades têm o suporte de Deus para poder ser autoridade. Entendeu? Quem que já ficou com dó do Moisés lendo ele conduzir o povo de Israel pelo deserto? Eu também. Mas Deus não ficou com dó dele, de repreender ele e não deixar ele entrar na terra prometida. Quem entende o que eu estou falando? Deus não estava nem aí. Por quê? Porque Deus tinha dado, ele tinha acesso livre com Deus, ele tinha força de Deus, ele tinha. Quem entende o que eu estou falando? Então, gente, desonra. Vamos lá, quero ver se vocês aprenderam. O que é desonra? Ter dó. Criticar. O que a crítica faz? A minha crítica é uma crítica construtiva. Cara, não existe isso. Tu pode dar uma opinião, não tem problema, entendeu? Agora, crítica, não existe isso. Mas ela está construindo, não está construindo nada. Entendeu? Agora, tu ser suporte, por exemplo, às vezes eu recebi alguém lá em casa, era assim: apóstolo, posso te ajudar? Pode. Eu vou lavar a louça para ti, tá bom? Onde está o detergente? Está ali, no armário. Apóstolo, onde está a esponja? Está ali, naquele negocinho. Onde tem um pano? No final eu estava trabalhando mais com a pessoa que estava me ajudando. Quem entende o que eu estou falando? Isso não ajuda. Você entende o que eu estou falando? Então, quando é que você vai ser bênção na vida da outra pessoa? Quando você vai se virar, vai ver uma necessidade, você vai sair fazendo, pegando. A não ser que realmente você não ache, mas se você fica perguntando tudo, então não tem porquê. A não ser que a pessoa queira te ensinar. Entenderam? Não entenderam? Sim. Ok. Estamos terminando já. Só mais um pouquinho. Diga para a pessoa que está perto de você. Então, gente, quando a Bíblia fala lá na cultura de Israel, ouça, ó Israel, está falando de obediência. Quando Tiago fala sobre isso, vocês estão loucos, vocês não estão ouvindo. Não é ouvindo de ouvir, é ouvir de obedecer. Então a honra está ligada ao respeito, a honra está ligada à obediência. Amém? Dar importância é obedecer, é respeitar. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa respeito. Quando você não respeita, você desonra. A unção que você honrar é que você vai prosperar. Você não prospera nessa unção aqui se você não honra ela. Se você desonra, se você critica, se você tem dó, se você julga, você não prospera. Mas a unção que você honrar é nela que você prospera. Amém? Eu quero terminar falando do Caim e do Abel. Os dois eram irmãos, e os dois foram ofertar ao Senhor. E a Bíblia fala que os dois ofertam, cada um leva uma oferta. Uma é aceita, a outra não é aceita. O fogo de Deus consome o holocausto do Abel, mas não consome o holocausto do Caim. Por conta disso, Caim fica furioso, o semblante dele cai.
dominado por ele. Mas o Caim não conseguiu dominar o seu pecado. O Caim foi lá e matou seu irmão por inveja. Quando é que eu tenho inveja? Quando eu fico olhando mais para o que o outro está oferecendo do que para o que eu estou oferecendo. Entendeu? Quando eu estou olhando mais o serviço do outro do que o meu serviço. Deus dá um comando para você. Você vai fazer exatamente o que Deus mandou. E ali você vai se alegrar. Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou? O que eu fiz de errado? E você vai procurar rever por que Deus não aceitou. Mas se você pega e você sai e fica olhando porque Deus aceitou do outro, você se ferra, cara. Para de ficar olhando o outro. Olha para você e você vai se motivar, se avivar, se ajustar ou se autocorrigir. Ou então perguntar para a autoridade que está sobre você, para que ele possa te ajudar a fazer o certo. Entende? O problema maior do Caim não foi a sua oferta. O problema maior do Caim foi olhar para a oferta do seu irmão. Diga, o problema, o seu maior problema, não é o que você está oferecendo, é ficar olhando para o que o outro está fazendo. Para! E olha para o que você está fazendo, porque foi dado para você fazer. Amém? Isso destrói a sua vida, porque não pensa que o Caim matando o seu irmão, ele ficou bem. Ele virou um fugitivo, ele virou um errante sobre a terra. Todo mundo viu e todo mundo conhece o que o Caim fez. Ele ficou pior do que a oferta que não foi aceita. Mas na mente dele, ele acabando com o irmão, ele acabaria com o problema que estava dentro dele. Não é assim. Esse espírito que mata, o espírito de Caim, que é um espírito que mata pastor. Você entende o que eu estou falando? Que mata as pessoas que estão sobre nós. Mata pastor, porque o Abel era um pastor de ovelhas. Entenderam? Então é isso. Mata irmão também. Diga para a pessoa que está perto de você, para de ficar olhando o que o outro está fazendo. Foca no que tem que fazer. Gente, outra coisa, fofoca. Gente, fofoca é destrutiva. Fofoca é destrutiva. Você entende? Foi o que o filho do Noé fez. Ele fez fofoca para os irmãos. Ele foi lá contar. Isso desprotegeu a ele. Diga para a pessoa que está perto de você, precisa ser liberto, meu filho. Às vezes a gente comete isso, mas vai lá e arruma rapidinho, porque depois que se espalha, você não tem mais, você não sabe mais. A gente não tem noção aqui do que aconteceu. Eu não sei por onde se espalhou essa fofoca todinha do que o Noé tinha feito. Todo mundo aqui sabe o que o Noé fez. Sabe ou não sabe? Todas as gerações sabem o que Noé fez. Mas Deus está mostrando o quanto os outros dois foram abençoados e o quanto ele foi amaldiçoado. E não é ele. Diga para você que está dizendo, o problema nem é você, é a sua descendência herdar uma maldição por sua culpa, porque a sua atitude não está sendo legal. Entendeu? Então vamos cumprir esse princípio. Diga para a pessoa que está perto de você, para de ser fofoqueiro, para de ficar criticando, para de ficar com dó, para de ficar julgando, para de ficar falando da vida dos outros. Cara, olha para o teu quintal, olha para o teu umbigo, tá bom? Amém? 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 Então toda a autoridade é constituída por Deus. E tem uma promessa quando você honra. Diga, para cada honra, você vai cumprir a promessa. É uma promessa de prosperidade. Amém? O que é prosperidade? Tudo que você faz dá certo. Vou lavar a louça, como foi falado aqui, não quebrei nenhum copo por 17 anos. Entendeu? Isso faz dar certo, deu certo. Você foi próspero por causa de um princípio que você aplicou. Honra. Amém? Então, para nós orarmos, o que é desonra? Ter dó, ter dó, ter dó, ter dó,
Honrar. De novo. Dar importância. Dar importância. Dar importância. Ok, facinho assim. Mulheres, honrem seus maridos. Como? Dando importância. Eu não tenho que honrar quando eles desonram a Deus. Quando eles dão um comando que vai contra Deus. Daí você está desonrando Deus, que é pior ainda. Entendeu? Não tenho que honrar o pai se o pai diz assim, vai lá, ó, vou te levar na zona. Né? Às vezes, antigamente os pais faziam isso. Né? Não. Aí você vai desobedecer, porque você está desonrando o Senhor. Né? Quando a mãe diz, ó, prega uma mentira. Não, aí você vai desobedecer. Por quê? Porque você está desonrando a Deus. Mas quando eles dizem, eu não quero que você saia hoje, você tem condição de não sair, e você vai e sai, você está desonrando. Vai estudar e você não estuda, você está desonrando. Quem entende o que eu estou falando? Paga suas contas certinho. Você tem o dinheiro e você não paga, compra mais do que devia, você está desonrando. Certo? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Vamos pedir para Deus perdão pela inveja, pela fofoca, pela desonra, pelo desrespeito, pelo julgamento, pela crítica. Pelas vezes em que nós ficamos com dó, nós enfraquecemos as nossas autoridades. Amém? Venham para frente. Vamos orar. Eu sei que essa palavra falou contigo. Tudo é um estado de mente, tá? Ou você vai ficar animado, motivado, ou desanimado, desmotivado, de acordo com aquilo que você enxerga e vê. Amém? Ai, não gostei hoje do que a fulana falou. Por quê? Vamos rever. Amém? Vamos rever. Vamos, vem pra frente. Você vai primeiro se arrepender, tá? Do quê? Da fofoca, da inveja, da desonra, do julgamento, da crítica, da dó. Depois você vai pedir a Deus, Deus me dá condição para mim poder cumprir esse princípio de promessa. Eu quero ser cara próspero. Eu quero ser um cara que honra o Senhor, honra as pessoas que estão acima de mim, não porque eu gosto delas. Não tem nada a ver com gostar. Tem a ver com a autoridade que foi colocada sobre você para você obedecer, para você respeitar, para você dar importância, para você levar. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhos, a tua igreja, nós entregamos eles nas tuas mãos, pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles. Hoje nós, como igreja, nós clamamos pela tua misericórdia sobre nós, para que toda culpa caia por terra, tudo que tem prendido a alma, a mente, o corpo, o coração, todo sofisma, todo engano da serpente, todo nível de pressão e opressão, solte as nossas almas, nós sejamos livres pelo poder do nome de Jesus, de todo decreto de morte, declaramos uma mente cativa a Cristo, uma mente obediente ao Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, vem com a tua paz, vem com a tua alegria, vem trazendo vida, unção,
não aquilo que não está sendo feito. Honre aqueles que estão sobre você, que têm construído muita coisa, que podem errar também. Mas não é por causa disso que você vai honrá-los, ou deixar de honrar, mas por causa da posição que eles exercem. É a pessoa que Deus tem colocado para proteger você. Então dê importância. Valorize o que eles têm construído. Uma vez meu marido errou e eu lamentei. Eu disse pro meu apóstolo: eu não sei se eu quero seguir junto com ele mais. E o meu apóstolo falou: quantos anos vocês estão juntos? Eu falei, na época era 20 anos. E ele falou: pois é, se tu não quiser seguir junto, é um direito dele, porque realmente ele errou. Mas tu vai ter que andar. Você vai andar 20 anos para trás. Eu falei, sério? Sério. Vale a pena perdoar e reconsiderar. Eu falei, então eu decido perdoar. Como eu sou inteligente, e caminhar junto. Perdoar e voltar a caminhar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das. Considere tudo que foi feito. Os 20 anos que alguém me ajudou, que alguém me aguentou, e não uma porrada que alguém fez. Você consegue entender? Então não importa o que a pessoa tenha feito, o que ela deixou de fazer. Reconsidere a construção que ela construiu, colocar você dentro de uma arca e salvar a sua vida, sustentar você, faz toda a diferença. Amém? Amém. Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar